Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Capivara Cast Momento Saúde Sesc com você, um podcast do Sesc Pantanal. Eu sou Aldejane Dias, coordenadora de Educação em Saúde do Sesc Poconé, e o episódio de hoje é: o que muda com a chegada da vacina contra a Covid-19? Esse é um espaço para discutirmos temas de saúde e bem-estar. Hoje, o assunto é sobre a chegada da tão esperada vacina contra a Covid-19. A vacinação contra a Covid-19 iniciou-se no dia 18 de janeiro de 2021, após acordo entre o então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e diversos governadores, tendo como compromisso fazê-la chegar aos municípios do país através do SUS, Sistema Único de Saúde. Foi extremamente importante o trabalho criterioso da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que ignorou todos os ruídos e cumpriu a sua tarefa, aprovando o uso emergencial das vacinas Coronavac e AstraZeneca. Conforme previsão da Organização Mundial da Saúde, OMS, para que haja o controle de transmissão do vírus, estima-se que é preciso imunizar entre 65% e 70% da população mundial. Com isso, surgiram muitas dúvidas e fake news sobre as vacinas. A informação verdadeira é ainda mais necessária nesse momento. Por isso, tivemos a iniciativa de realizar uma pesquisa sobre o conhecimento das pessoas em relação às vacinas contra a Covid-19 e a campanha de vacinação nacional. Neste podcast, responderemos as perguntas colocadas no formulário e as dúvidas que mais apareceram. Para falar um pouco mais sobre o assunto e responder as perguntas, convidamos a doutora Amanda De Stefani Evangelista, que é a médica do trabalho do Sesc Pantanal. Obrigada, doutora, pela participação. Seja bem-vinda. Oi, pessoal. Eu sou Amanda, médica do trabalho no Sesc Pantanal, e estou aqui para responder algumas perguntas com relação à chegada da vacina contra o Covid-19. As vacinas contra a Covid-19 são mesmo eficientes? Bom, ainda é muito cedo para saber se as vacinas contra a Covid-19 fornecerão proteção no longo prazo. Mais estudos serão necessários para responder essa pergunta. No entanto, é muito encorajador que os dados disponíveis sugiram que a maioria das pessoas que se recuperam de Covid-19 desenvolve uma resposta imunológica que fornece, pelo menos por algum período de 6 a 8 meses, uma proteção contra uma reinfecção. E também uma menor gravidade nos casos infectados. Mesmo após ter tomado a vacina, preciso manter as medidas de prevenção, como o distanciamento social, uso da máscara e lavagem das mãos? Sim, com certeza é necessário manter todas as medidas de prevenção. Isso porque as vacinas elas não têm um efeito imediato, ou seja, levam um tempo para que o organismo crie imunidade, que em geral ocorre após 2 semanas após a segunda dose da vacina. Outro ponto, ainda não se sabe se as pessoas vacinadas não transmitirão mais o vírus. E em terceiro lugar, o que nós temos visto é o surgimento de variantes e ainda não conhecemos a eficácia dessas vacinas contra essas novas cepas, essas novas variantes do Covid-19. Você sabe a que grupo pertence no Plano Nacional de Vacinação? Grupo 1, 2, 3 e 4? O Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19, apresentado pelo governo, prevê 4 grupos prioritários que somam cerca de 500 milhões de pessoas. O primeiro grupo, que vai ser vacinado na fase 1, ele é formado por trabalhadores da saúde, pessoas de mais de 80 anos, pessoas de 75 a 79 anos e indígenas acima de 18 anos.
A segunda fase é formada por pessoas de 70 a 74 anos, 65 a 69 anos e de 60 a 64 anos. Na terceira fase, a previsão é de vacinar cerca de 12 milhões de pessoas acima de 18 anos que tenham as seguintes comorbidades: hipertensão arterial sistêmica, que é a pressão alta de difícil controle, diabetes mellitus, doença pulmonar obstrutiva crônica, doença renal, doenças cardiovasculares e cerebrovasculares, indivíduos transplantados de órgãos sólidos, anemia falciforme, câncer e obesidade grave, que são aquelas que têm o índice de massa corpórea maior ou igual a 40. Já na fase 4, deverão ser vacinados os professores do nível básico ao superior, forças de segurança e salvamento e os funcionários do sistema prisional. No entanto, o Ministério da Saúde pondera que os grupos são preliminares e que poderão sofrer alguma alteração. A vacina é obrigatória? Não, a vacina não é obrigatória, porém devemos ponderar todos os benefícios da vacinação. Eu já peguei a Covid-19. Eu tenho que vacinar também? Sim, desde que o início dos sintomas tenha ocorrido há pelo menos 4 semanas. Se houve o diagnóstico do Covid-19 há menos de 4 semanas, você não deverá tomar a vacina nesse período. Então, é importante, o prazo de 4 semanas para a vacinação. Todo ano temos muitos casos de dengue. Os sintomas da dengue são parecidos com o da Covid-19? Neste período do ano que estamos vivendo, de chuvarada, observa-se um número crescente dos casos de dengue. A dengue é uma virose, assim como o Covid-19, e apresenta os sintomas correspondentes às duas doenças, tais como febre, dor de cabeça, dor no corpo. A diferença principal, eu diria que são os sintomas gripais que acompanham o Covid-19, além da perda do olfato, do cheiro e também do paladar, do gosto dos alimentos. É por isso que o diagnóstico precoce é muito importante. Pode tomar a vacina depois de quantos dias após a Covid? Vou reformular essa. Quem já teve Covid-19 pode tomar a vacina? Sim, pode tomar a vacina desde que o início dos sintomas tenha ocorrido há pelo menos 4 semanas. Das vacinas disponíveis, tem alguma que seja mais eficaz do que a outra? Ou todas têm a mesma porcentagem de eficácia? As duas vacinas disponíveis, Coronavac e AstraZeneca, disponíveis já no Brasil, têm a eficácia de cerca de 50% a 70%. Ou seja, a chance de pegar a doença ainda existe, mas é bem menor do que sem a vacina. A vacina funciona igual da gripe? Por exemplo, tem reação colateral? Na maioria dos casos, as complicações são consideradas leves. As mais comuns são dor no local da aplicação, cansaço, dor de cabeça, mas também podem aparecer outras complicações, como inchaço, ou edema, uma coceira, um endurecimento no local, náusea, diarreia, dor muscular, tosse, dor nas articulações, coriza, dor de garganta, nariz entupido. E tem algumas que são mais raras, como hematoma, vômito, febre, manchas no corpo, tontura, diarreia e diminuição de apetite. Tenho uma dúvida. Se eu tomar a vacina, como realmente eu vou ter certeza que estou imune à Covid-19? Nenhuma das duas vacinas existentes no Brasil contra o Covid-19 garantem imunidade de 100%. A eficácia delas encontra-se entre 50% e 70%. Então, a chance de pegar a doença, o Covid-19, ainda existe, mas ela é bem menor. A vacina não teria que ser para todos?
Essa é uma pergunta bem pessoal. Eu acredito que a vacina deveria ser para todos, que isso vai acontecer, e também acredito que na possibilidade de que as vacinas contra o Covid-19 entrem nos próximos calendários vacinais. Deveria ser obrigatória a vacinação para todos os grupos de risco? Essa também é uma resposta bem pessoal. Eu acredito que sim, que deveria ser obrigatório a vacinação para todos os grupos de riscos, né, tendo em vista as peculiaridades dessa doença e o agravamento, as complicações. Eu penso que sim, que deveria ser obrigatório. Poderia falar mais sobre a vacina? Pois muitas pessoas têm dúvidas sobre como ela funciona no nosso organismo. O Instituto Butantan é o laboratório responsável pela Coronavac e o laboratório Fiocruz é o responsável pela vacina AstraZeneca. O que seria a vacina? A vacina ela contém um vírus inativado que não possui a capacidade de se replicar no organismo e de causar a doença. Mas, apesar disso, podem acontecer os efeitos colaterais, como dor no corpo, mal-estar, entre outros já citados aqui. Esses sintomas eles podem até se confundir com a própria doença. No entanto, eles têm a tendência a regredirem rapidamente e não evoluir para complicações. A vacinação tem 2 objetivos básicos. Primeiro, havendo a infecção pelo coronavírus, a vacina protege a pessoa contaminada de sintomas mais graves, evitando-se assim hospitalizações e mortes. Em segundo lugar, a vacina tem como objetivo impedir a contaminação de mais pessoas. Quanto maior o número de pessoas vacinadas, menor o risco de doença e a chance de circulação do vírus. Com relação às vacinas, eu acrescento. Muitas pessoas perguntam, ficam desconfiadas, porque os estudos com relação às vacinas, eles foram feitos de uma forma muito rápida. No entanto, a gente deve levar em consideração que o rigor e o método científico, eles foram mantidos para todas as vacinas. Elas foram avaliadas durante as 3 fases de pesquisa. Existem processos regulatórios, nas agências e tudo foi devidamente cumprido. A vacina ela foi desenvolvida de uma forma mais rápida, pois a base da tecnologia usada já existia. E também nós estamos numa situação atípica, que é uma pandemia. Então, muitas indústrias focaram todos os esforços nas pesquisas para fazer essa vacina específica, investindo conhecimento, técnica, ciência e outros recursos. Assim, com o financiamento e o interesse também científico, ficou mais fácil, mais rápido de se desenvolver e estudar essa vacina. Tem previsão para vacinar a população em geral? A expectativa é grande com relação à vacinação da população em geral. As últimas notícias afirmam que até outubro, cerca de 75% da população brasileira será vacinada aí contra o Covid-19. Vamos torcer para que isso seja uma realidade. Sou professora. Não tenho certeza a que grupo os professores pertencem. Desde o início da pandemia, o Ministério da Saúde divulgou o Plano Nacional de Imunização, o PNI, no qual os professores estão ocupando a 15ª posição com relação às prioridades para a vacinação contra o Covid-19. Eu quero agradecer ao Dejane pelo convite e me colocar à disposição de todos os colaboradores do SESC Pantanal. Um abraço a todos. Doutora Amanda, muito obrigada pelos esclarecimentos. Seguimos juntas com conteúdos informativos e importantes para toda a população. Bom, pessoal, é isso. Chegamos ao fim de mais um podcast. Agradeço a atenção de todos. Espero que tenham gostado. Fiquem ligados e até o próximo episódio.